Olá, como estão? Começamos a transmissão, vamos com informações sobre o que está acontecendo no mundo. Estão prontas? Sim, claro que sim. Vamos. Então vamos, porque está bem movimentado. Está bem movimentado. Bom, então começamos com essa imagem que, segundo relatos na Rússia, um posto de gasolina explodiu sozinho assim, pum, de repente explodiu. E bom, isso está se tornando cada vez mais comum dentro da narrativa lá na Rússia. E bom, coisas ruins acontecem de repente, sozinhas, automaticamente, e é assim que se relata, evidentemente, bom. Dentro das informações, também chama a atenção esta imagem. Esta é a própria ex-parceira de Jeffrey Einstein. Está melhor? Sim, isso foi quando ele estava na prisão de segurança máxima, pois agora está em uma prisão de luxo com aulas de yoga e outros benefícios. Sim, não, agora ele está praticamente recebendo massagem, quase isso. A questão é que ele vai mais ou menos testemunhar na segunda-feira. Fique atento a esse assunto, porque pode vir informação evidentemente interessante. Também, outro assunto que chama a atenção hoje são essas inundações que têm sido registradas em Marrocos, nas quais já foram relatadas evacuações de 140 mil pessoas, evacuações que evidentemente em um país do norte da África que é realmente desértico. E tiveram que evacuar na parte noroeste por causa do transbordamento do rio Lucas e da abertura das comportas dos reservatórios, que estavam saturados, precisaram abrir as comportas. E evidentemente esse tipo de coisa, uma inundação, é algo raro de se ver, muito raro de se ver nessas regiões do mundo. Segundo o que foi relatado, Casar é o que vir seria a zona mais afetada, com 85% da população deslocada. Outra zona não. Enquanto isso, a água vai baixando de nível. Pois bem, tremendo, vamos aos detalhes. Só quero dizer para a comunidade que está chegando, deixem seu comentário. De onde vocês estão nos assistindo? Onde estão nos assistindo? Estão nos vendo? Estão nos ouvindo? Estão vendo na TV, no celular? Estão onde? Em que parte do mundo? Não seria ótimo ver quem é a pessoa mais distante dessa vez, de onde estamos, que é no Nordeste do México. Para quem não sabe onde estão esses malucos que estão falando, estamos no Nordeste mexicano, em Monterrey, Nuevo León e Monterrey, Coahuila. Dá para perceber, né? Mas esse Monterrey, Coahuila, foi o criador de Nuevo León. E tudo isso... Nuevo León e Coahuila estavam juntos. Dissemos, vamos cortar aqui e tirar esses trapos deles. Ah, não é aquele que está legal, bacana? Mas você casou com um? Digo, este aqui... Bom, então também. Outra das imagens, aliás, também surpreendentes. Bom, digo, nem tudo é ruim. Quando há tempestades solares e as auroras boreais, elas mostram a defesa natural que temos das auroras. Bom, com a atmosfera e a geração das auroras, com certeza o Centro Espacial Johnson vai relatar. Que bom, então esse tema, de repente você está falando de auroras, elas vão ser vistas hoje, amanhã e depois de amanhã. Elas podem ser vistas em áreas atípicas, então pode ser uma surpresa vê-las em outras regiões do mundo. Mas antes, vamos falar sobre Cuba, pois o que ocorre lá é muito curioso. Quer dizer, diante do que ocorre em Alicante, eles já se manifestaram? Acho que agora o lugar mais esquecido que não estamos vendo, vamos ver Maria. Que fica em Whitefish, Minnesota. Ok, saudações, Minnesota também. Ou seja, aí está um frio danado, né? Por aí, então nem reclamo do frio por aqui. Que bom, hoje tem estado tranquilo de qualquer jeito, então o que está acontecendo? O que está acontecendo? Hoje foi registrado um avião espião usado para a guerra eletrônica pela Força Aérea dos Estados Unidos. Sim, ele estaria sobrevoando toda Cuba, ou seja, nem é só um pedacinho não, está dando a volta em toda Cuba. Não, sim. Bom, ele está dando a volta. Esses aviões têm a capacidade de interceptar todas as comunicações na ilha, também rastrear emissões eletrônicas e localizar qualquer radar que o governo de Cuba tenha. Com certeza eles estão relatando. Agora o governo de Cuba está se comunicando com sinais de fumaça. Ou seja, dizem que eles fazem umas fogueiras e começam lá porque não tem luz. Ou seja, eles realmente estão com um problema de apagão enorme e os apagões estão se espalhando. Já era. O governo cubano basicamente está entrando em uma espécie de estado de emergência. Muito sério, porque não há abastecimento, né? O anúncio foi feito. Na verdade, hoje mesmo saiu o próprio 10. ANEEL para dizer que as condições, as coisas estão bem complicadas. Exato. Ele admitiu que agora enfrentam isso.
O curioso é que apareceu na TV para um anúncio nacional, algo que nunca tínhamos registrado dele antes. Ele disse que, obviamente, o país está em uma situação energética complexa. Ela antecipou que tempos difíceis virão e calculou que o petróleo venezuelano cobriu, em 2025, cerca de 30% das necessidades energéticas do país. E admitiu que 2/3 do combustível que Cuba precisa deve ser importado, ou seja, eles necessitam desses 2/3 para funcionar normalmente. Desde dezembro, a ilha não recebeu combustível do exterior e já paralisou a produção de energia baseada em diesel e óleo combustível, o que representa 40% do que é necessário em Cuba. Diante desse cenário, o que Miguel Dias-Canel diz é que vão implementar algo que eles chamam de opção zero ou conceito zero de combustível, que é ativar planos literalmente de sobrevivência. Tão inspirados em algumas diretrizes que vêm da época de Fidel Castro. Imaginem quando houve esse período especial, onde o foco era racionar ao extremo, como se não bastasse o que os cubanos vivem agora. Bom, Naquela época, naqueles momentos quando a União Soviética caiu durante o período especial. Porque, olha, a Rússia estava lá soltando petróleo. Na verdade, Cuba ganhava muito dinheiro vendendo petróleo, mas era petróleo dado de graça pela Rússia. Então chegava o petróleo dado de graça pela Rússia e era o suficiente até para vender. E a ideia da Rússia era manter os Estados Unidos sob pressão, pois um aliado nesse caso era Cuba. E bom, ficou assim por anos, até que de repente dizem a Rússia não existe mais, a União Soviética não existe mais. De repente. E aí param de mandar isso. E entra no período especial, esse que é muito difícil. Agora eles entram no que chamam de cenário zero combustível. exatamente. Agora, o que vai acontecer é que eles vão focar na autossuficiência alimentar. O uso de tração animal no campo, a utilização de carvão vegetal para cozinhar e a promoção de transportes não motorizados, como a bicicleta. E bem, é isso. Não é tarde demais, porque basicamente eles ainda têm cerca de 2 semanas, mais ou menos. Pois basicamente eles estão voltando à época do século retrasado. Basicamente eles não estão nesse limite, nessa linha. Aliás, até o ponto de que os Estados Unidos acabaram de enviar meu sinal para eles. 6 de ajuda humanitária, ou seja... Donald Trump, então, manda esses 6 milhões para. Entre os paradoxos que estão sendo vividos agora nos Estados Unidos, ele diz, então aí vai? Quem te fecha te ajuda, te ajuda, ou seja... Sim, como se tudo estivesse bem, basicamente é pressão. Realmente é uma pressão política para ir contra o regime de Cuba. E esse é então o movimento que está sendo feito. Sim, e hoje, Caroline Leavitt reagiu nessa coletiva de imprensa que aconteceu, onde lhe perguntam sobre o tema de Cuba e ela diz que Havana, o governo, deveria fazer declarações mais prudentes. De repente, parece que Miguel Dias-Canel simplesmente não aceita a realidade de que eles têm apenas 2 semanas totalmente cercados. Continuam sem querer falar sobre o tema do governo, e eu sei que a soberania é importantíssima, mas eles já chegaram a um ponto ridículo, diz ela. Caroline Leavitt diz: como o governo cubano está nos últimos momentos e o país perto do colapso, deveria ser mais prudente ao se pronunciar sobre os Estados Unidos. Com a boca cheia de ressentimento. O governo cubano está em seu fim e o país perto do colapso. Eles deveriam ser cuidadosos ao falar sobre o presidente dos Estados Unidos. Legenda Macau. Bom, então aí está o que você comenta, diz. O governo cubano está em seus últimos momentos e o país está à beira do colapso. Entre esses comentários que ele diz, o governo de Cuba deveria medir bem suas palavras. Basicamente, não faz parte do que diz a porta-voz da Casa Branca. Há várias coisas acontecendo, muito curiosas, daqui a pouco vamos conversar sobre isso lá em Washington. Há vários temas interessantes. Mas, algo mais sobre isso. Sim, também. Um dos pontos que comentou Dias-Canel que, também teria sido bom ter feito isso há muito tempo, é que eles buscam cooperação externa, desenvolver planos de autossuficiência energética, basicamente solar. Eles querem parques solares e instalar mais ou menos 5.000 kits fotovoltaicos para centros de saúde. Outros de mel para empregos em setores prioritários. Mas enfim, agora eles estão buscando isso. Quanto tempo isso vai demorar? Pode demorar até anos. Realmente, vamos ver essa questão.
Mas fala-se então de uma raiva, um incômodo, evidentemente, por parte da população, por não terem prevenido esse problema. E bom, vamos para outros assuntos, vamos para outros temas importantes. Um grande abraço aqui para o meu xará, José Zarate. Como você está, José? Saudações até a Califórnia, um abraço. De onde mais vocês estão nos assistindo? Já vimos Espanha, temos República Dominicana, para Guilhermo, para Marcela. A verdade está no Chile. Maria Bueno está perto de Albert? Saudações. Acho que o Maldejano é quem está nos assistindo da Espanha. Um grande abraço para a comunidade de lá, diz ele. Cuba é um dos países que, em caso de colapso total, vai sobreviver sem problemas, ele diz. Gerardo, como você tem estado, Gerardo? Saudações, o Liceu Ercília Granados, como você tem estado? Saudações até a Califórnia, muito bom. De uma guatemalteca, excelente. Vamos para outros assuntos também importantes. Bem, no Irã estão acontecendo movimentos importantes neste momento, né? Os Estados Unidos enviam uma mensagem. A mensagem é basicamente para saírem urgentemente desse país. Isso é pedido, obviamente, aos cidadãos que possam estar dos Estados Unidos. Ainda no Irã, a essa altura não. E diz a eles, olha, se ainda a essa altura vocês estão no Irã, precisam sair imediatamente. Algo parece estar se formando neste momento. Vamos ter que ver como está o medidor das tensões, não das pizzas. Para quem talvez não saiba dessa situação aqui, acho que a maioria da comunidade já sabe perfeitamente. Mas há um aumento na venda de pizzas no Pentágono, então tem isso. Através do Google, você pode saber se há mais pedidos de pizza e mais atividade de pizza nesse horário ou não. E isso, quando há um pico extraordinário, quer dizer que algo está acontecendo, né, no Pentágono. Então vamos lá, daqui a pouco a gente vê isso, mas o que estão pedindo? O que diz a embaixada? A Embaixada Virtual dos Estados Unidos em Teherã, porque não existe uma embaixada. A embaixada acabou de lançar este aviso aos cidadãos na República Islâmica para que se preparem para sair do país. Porque diz, saiam agora. Então a mensagem é saiam agora e tenham um plano para isso, para não depender da ajuda do governo dos Estados Unidos. Um alerta de segurança é o segundo do mês, ou mais ou menos deste ano pelo menos, porque antes, se lembram, estiveram prestes a fazer um ataque. Também foi emitido o mesmo alerta onde pediam que, se não pudessem sair do país, que guardassem comida, luz e diziam mais ou menos por onde escapar. Bom, é a segunda vez. Também pedem que se preparem para cortes contínuos de internet e que planejem meios alternativos de comunicação. Basicamente, preparem-se para uma situação possivelmente de caos, certo? Evidentemente, isso é o que normalmente acontece quando há uma preparação para um conflito. Exatamente. Bom, agora, em teoria, era para Steve Witkoff estar em Oman junto com a equipe. Esse Abbas Al-Garashi é muito bom. Não é ele quem vai falar diretamente com Steve Witkoff, que é o representante. Basicamente, tudo o que é externo ao governo de Donald Trump. E, bom, em teoria, ele está em um momento de conversa. Mas, por algum motivo muito estranho, estão pedindo para que eles saiam do país neste momento. Há 2 horas já foi publicado que várias pizzarias... Aqui vamos mostrar as imagens de cada uma delas. Esta é a pizzaria de Nadamas. Há um pico muito alto por volta das 7, não, muito acima do normal, digamos, para uma quinta-feira, né? Isso aconteceu na Domino's Pizza, às 7 horas da noite. Não, e depois também tem a Nightwalk River. Não sei o que é isso, mas de acordo com outra pizzaria, né, a Papa John's Pizza também teve um aumento. Lá mesmo, no Pentágono, não, às 7 horas na Pizzato Pizza também teve outro aumento, né? Também muito atípico. Todas essas pizzarias ficam perto do Pentágono, diz aqui. Várias pizzarias próximas ao Pentágono relatam um tráfego acima da média. Reparem como, de repente, algo tão fiel. Essa aqui não está entre as 4 que vimos aqui. Não está, digamos, talvez até abaixo da média.
O que é certo é que a dieta, pelo visto, nunca foi feita de verdade em janeiro e fevereiro. Não, Não, quero dizer, o mês inteiro passado, né? Ou seja, o mês inteiro passado foi cheio de picos e picos e picos de pizza. Bom, então não seguiram a dieta, menos em fevereiro, menos em janeiro. Se em janeiro você não seguiu a dieta, já não fiquei bravo desde... o outro ano. Tanto faz pra você, mas enfim, é assim que as coisas estão. Roble, Saudações, Robley, como você está? como estão as coisas? Agora todos estamos aqui, atentos a você e à comunidade em Cuba. Por favor, informe a situação. Quais são esses planos? Notícias internacionais agora sobre Cuba e todo mundo está voltando para lá. Saudações a Jerez também. Como você está? Quem mais? Amanda? Muito bem, o que você acha, Quer? O que você acha do assunto? Não teremos tema para amanhã, acho que não muito, mas enfim. O que mais está acontecendo com o Irã? Mais alguma coisa? Não, nada mais, só está tipo alerta, literalmente um alerta que é os Estados Unidos. É bom lembrar que hoje também, além dessa reunião, que bom, eles já estão agora no Enoman. Também antes disso houve o lançamento de um míssil por parte do Irã, que também são dessas contradições entre os dois países, mas principalmente o Irã é especialista em dar 2 ou 3 mensagens diferentes no mesmo dia. Essa coisa porque, quer dizer, eles mostram, exibem um míssil que é o mais poderoso que eles têm. Que se saiba, e bom, é isso. Ou seja, exibi-lo, e principalmente porque é um míssil de combustível sólido. Eles são muito rápidos para deixá-los prontos para atacar, então se já está implantado, é realmente um alerta máximo. Por isso, se você vai acompanhando as coisas e vê, olha, o míssil foi implantado à tarde, e na embaixada dizem para sair imediatamente, né? Amanhã. Supostamente eles vão dialogar. Daqui a algumas horas, Bom, né, em algumas horas, porque para eles já é sexta-feira, né? Em poucas horas eles vão conversar. Supostamente, né, tudo indica que vai se repetir o que aconteceu em 12 de junho, que quando iam conversar foi exatamente quando começaram as explosões e os ataques. Então parece que tudo aponta para esse conflito, né, na verdade. Quer dizer, não me surpreenderia se eles apertassem as mãos, dissessem que está tudo resolvido e pronto, acabou. Sinceramente, não acredito nisso, ainda mais por causa do fator Epstein. Quer dizer, é preciso algo para a narrativa trumpista e da Casa Branca, é preciso algo diferente, porque a pressão está no máximo, vamos ver tudo o que está acontecendo nesse caso, porque a pressão está realmente no máximo. Já tem congressistas basicamente pedindo a saída de Trump, ou seja, já estão assim, já estão dizendo isso com todas as palavras. e outra coisa, voltando rapidinho para Cuba, agora mesmo acabou de ser suspensa a venda de gasolina para os civis. O regime começou a anunciar em nível provincial, mas ainda não fez um anúncio oficial. Para não alertar sobre protestos em nível nacional, vão começar a controlar as placas de todos os carros que estiverem na rua. Pois é, olha aí, ou seja, já estão se limitando. Estamos vendo algumas imagens que começaram a circular segundo relatos desses últimos momentos. Lá em Cuba diz: saudações, como vai, Marcos? Saudações, muito boa noite, diz Amanda. E a esposa de Trump disse alguma coisa? Mas o que a Amanda vai dizer se eu também estou envolvido? Sim, cara, é que, olha, tem algumas imagens onde os rostos estão cobertos que se suspeita que seja ela. Com outras pessoas, obviamente não com o Trump, mas com outras pessoas. Tem toda uma investigação que está sendo feita agora e que já foi relatada pelo primeiro-ministro da Polônia hoje, onde ele dizia: esse senhor tem ligações com a Rússia. Quer dizer, esse é um senhor, é um indivíduo que veio. Bom, você sabia que o avô dele é russo? Quer dizer, também sim, o avô? Ou seja, já vem toda uma linha de conexões com a Rússia e um pouco também com Israel. Sobre isso que você mencionou, vamos conversar depois, pois há muitos dados impressionantes. Mas isso parece que foi algo grande que estava acontecendo ao longo das últimas décadas. Esse assunto já existe há algum tempo.
Dvi. O governo polonês diz, acredita que, e aqui estamos falando, vendo a Inglaterra, não é? Diz o governo polonês. Você acha que Einstein poderia ter estado espionando para Vladimir Putin? Ele diz, o primeiro-ministro está preocupado que Peter Mandelson possa ter infiltrado segredos de Estado, não só para um financista, mas também, digamos, para a Rússia. Aqui estamos falando, vejam a que nível já estão discutindo isso. Na Inglaterra. Isso não está acontecendo nos Estados Unidos. Está acontecendo na Inglaterra. Na Inglaterra, o atual primeiro-ministro permitiu que fosse embaixador um indivíduo que está relacionado com Einstein e relacionado com coisas ainda mais obscuras. Então agora eles dizem, ouçam, já há informações da Polônia de que esse indivíduo era um espião. E agora acontece que dizem, você permitiu que um embaixador que tinha ligações com esse Einstein, esse aí, estivesse operando, não? Ou seja, estão criticando ele. Afirmam ainda que até o primeiro-ministro do Reino Unido poderia renunciar por isso. Nos Estados Unidos não acontece nada. Então seria o primeiro grande líder, digamos, de algum país a cair dessa maneira? Agora já estão dizendo que ele é um espião. Já não é mais uma teoria, já são coisas que começam a aparecer cada vez com mais informações. Como isso funciona? Tem um personagem, uma pessoa que normalmente tem laços russos, muitas vezes já são americanos, mas tem laços russos com o pai, com o avô, nesse caso com o avô. E então vamos através de conexões com a Rússia. Eles mandam pessoas, mandam garotas, mandam modelos de diferentes países pobres. A Letônia era um deles. A Ucrânia era outro? A Ucrânia era outro. Vocês sabem da beleza das ucranianas, das letãs. São as típicas modelos, na verdade, muitas delas normalmente são modelos. Ou seja... É que muitas acreditavam que iam para trabalhos de modelo. Exato, porque são muito altas, muito magras, enfim, a beleza típica de uma modelo. Além disso, muitas vezes com um nível educacional bastante avançado, porque nesses países era comum que todos estudassem 1, 2 ou 3 graduações, sabem vários idiomas. Além disso, são pessoas muito preparadas e isso é ideal para esse tipo de gente de altíssimo nível econômico, não é? Então... o que acontecia em meio a tudo isso é que elas iam sendo infiltradas, iam sendo levadas para festas, iam sendo apresentadas a certas pessoas, às vezes de fato como uma acompanhante, mas em outras ocasiões como algo mais, sabe, como uma futura esposa de muitos empresários. Então, na verdade, isso não acontece só nos Estados Unidos, acontece em todo lugar, por sinal, ou seja, aqui mesmo tem muito disso em certos estados, principalmente. Há até redes que literalmente trazem pessoas, moças da Rússia, e as casam aqui e de repente você vê, por exemplo, em Yucatán, de repente você vê, bem, mocinhas, meninos, talvez tenha um menino maia com olho azul, menino maia, sabe? Quer dizer sim, porque tem muita grana, muito dinheiro que basicamente compra até a esposa, basicamente, né? Então isso acontece em muitas regiões do mundo. Só que aqui eles vão para um nível ainda mais avançado, porque aqui eles infiltram, colocam, caçam e depois cobram. Como cobram? Com informação, como cobram? Passando dados, pressionando. Sabe o quê? Pois é. Ou seja, aqui você e eu temos um filho e faça o que quiser, mas você tem que cumprir com isso. Bem, o famoso caso do cientista mexicano, que é de um cientista, nem é alguém assim muito envolvido na questão política, que acabou sendo envolvido lá na Rússia. Conseguiram chava que teve filhos enquanto era casado no México. Disseram, se não conseguir essa informação, suas filhas e esposa não sairão daqui. E bom, o que faz esse? Acho que era o Oaxaquenho, o cientista Oaxaquenho. Então, né, ele está trabalhando nos Estados Unidos e pedem para ele, na sua primeira missão, se ele é pego, porque eles não são espiões, não estão preparados para isso, são cientistas. Mandaram ele ir a um lugar fotografar um carro que era do FBI. O pessoal do FBI viu e perguntou, por que você está tirando fotos? Eles o detêm e descobrem que ele era um espião para a Rússia. E como estavam pressionando ele?
Mas o caso desse mexicano é abundante. Isso é exatamente porque, como ele fez isso? Bem, ele se deixou levar pela loira, não foi? Então ela o conquistou, com certeza a esposa dele era lindíssima, mas ele se deixou levar por aí. Então, nesse caso, é um tipo de ação muito parecida, só que vai para um nível ainda maior. De loucura, porque aí estamos falando de abusos, de pessoas muito jovens e de coisas muito estranhas que aconteciam ali. Que iam além de só juntar pessoas, digamos assim, mas iam para outros níveis de loucura, de loucura. Ou seja, evidentemente, isso eu nem posso escrever aqui. Ponto. Simples assim, né? Mas pelo menos já está sendo observado. Começa a aparecer, por exemplo, esse representante, Roberto Garcia, que diz o seguinte. Vamos ouvir um pouco do que ele fala. Liberaram 1% dos arquivos, 1% dos arquivos. Segundo o representante, Garcia afirma em voz alta que Donald Trump lidera um encobrimento dos arquivos de Einstein, o que considera vergonhoso, ilegal e inconstitucional. Afirmam que até o momento foi revelado 1% dos documentos. Há várias teorias. Alguns dizem que só 50% dos documentos foram revelados, outros falam em 1%. Agora, sobre o que foi divulgado. Há páginas e páginas e páginas e páginas e páginas onde está tudo bloqueado, tudo bloqueado, tudo bloqueado. Ou seja, não é que bloqueiam uma palavra, duas palavrinhas, mas sim que bloqueiam páginas e páginas e páginas inteiras. O que é isso? Bom, do que se trata isso? Mas é isso que diz Roberto Garcia, mas bom, aqui tem que estar. Aqui temos o representante republicano Thomas Massie, que também tem sido outro dos personagens que tem sido muito firme nesse assunto. Sim, sim. Não deixem que o Senado estrague esse projeto e, se fizerem parte disso. Bom, basicamente o que ele pede é que não estraguem um projeto que existe sobre divulgar todas as informações. Ele diz, se você faz parte da encoberta. Qualquer um que tenha ido à ilha deveria estar atrás das grades, até mesmo os bilionários. Dito por um republicano, qualquer um que tenha ido à ilha. Aí estamos falando de Bill Gates, do próprio Trump, ou seja... Bem, o porta-voz do Departamento de Justiça diz que não é crime sair para festas com Epstein. Ou seja, é uma flexibilidade que você diz. Bom, é óbvio que eles não querem falar sobre o caso. Também o escritor do livro que liga o caso de Epstein a Donald Trump e que Donald Trump quer processá-lo, está pensando em processá-lo, pois ele diz o seguinte, vamos ouvir. O que não está nos detalhes em 2016, alguns meses antes... Ele diz, eu sei o que não está dentro dos arquivos de Donald Trump, porque ele viu as imagens, porque ele entrevistou Epstein para fazer o livro. E quando ele o entrevista, mostra imagens nas quais ele diz, pelo menos é o que ele diz, pois que Trump estava com várias pessoas, vamos dizer assim, com várias mulheres, né? E ele diz que vai me processar, Trump diz, pois que me processe, porque se ele me processar, eu também vou poder mostrar isso. Muitas coisas que eu não quis fazer. Ou seja, vamos ver então de onde saem mais situações. Quem tem mais a esconder? Não. Basicamente ele diz que não tem nada a esconder, que ele pode mostrar toda a informação. E bom, até agora Trump sempre diz que vai processá-lo e não processou. Já faz meses, anos, e já faz anos dizendo que vai processá-lo, que não processa, que processe logo. Por que de repente agora Trump começou a falar muito bem dos Clinton quando eram os maiores inimigos? E agora que vão fazer uma audiência? E, aliás, os Clinton acabaram de dizer que vão revelar tudo, disseram que vão revelar tudo. E o que Trump está dizendo? Olha, Trump diz, não, pois é, eu respeito muito eles, admiro, gosto deles, basicamente são meus compadres, os Clinton. Agora os Clinton são gente boa. Por quê? As audiências estão chegando e já não estou gostando. Para onde isso vai? Segundo os relatos, Bill Clinton planeja contar ao Congresso o que sabe sobre Trump e Einstein, e o que isso pode levar a um processo de impeachment. Mas afinal, o que ele está dizendo? Embora não seja sobre Einstein, isso também se relaciona aos processos que ele move. Sim, bom, hoje Scott Bassett, que é o responsável pelo secretário do Tesouro, foi questionado sobre o processo que acabei de mencionar. Aqui comentamos para vocês de quantos 10 trilhões de dólares, se não me engano, mais ou menos por aí, que por sinal é quase todo o orçamento da Receita Federal dos Estados Unidos.
Ou seja, basicamente deixaria esse órgão do governo sem orçamento. Quer dizer, Estão processando o governo e se Trump está processando o governo porque em algum momento foram divulgadas questões sobre os impostos dele, que, bom, todos sabemos que ele nunca pagou impostos, se fez de bobo e, bom, nesse questionamento perguntam, quem vai pagar esse dinheiro das ações judiciais? No final, depois de muito gaguejar, ele admite que os contribuintes, ou seja, a população, é quem vai acabar pagando essa ação judicial. ele diz, sim, vejamos. Dinheiro Sim, senhor. seria cortado. Suponha que por algum motivo ele ganhe o caso e receba 10 bilhões de dólares. Bem, novamente, isso viria do processo. Não estou perguntando, tipo, Este homem é legal, veio ser come e agora diz tarota. E depois ele diz para ela não se confundir. Quem vai pagar por isso? Trump ganha esse processo que está movendo contra o próprio governo. Quem vai pagar? Diz o Tesouro. Ou seja, então, quem colocou esse dinheiro no Tesouro? Os contribuintes, meu amigo, o próprio povo. Os americanos teriam que pagar para Trump suas ações de 10 trilhões, ou seja, uma. Bom, e depois ele diz que quem vai receber a doação vai sair ganhando, porque, bom, ele garante que vai doar, mas ele não lembra que há alguns anos as pessoas doaram para Trump para que ele doasse, e ele doou para si mesmo. Sim, isso foi muito louco. Mas ele disse para quem? Bem, ele não disse para... Quem? Vamos mudar de assunto. Está tudo bem, muita coisa acontecendo, mas não quero focar só nisso, pois é muito extenso. Mas só para dizer que as autoridades anticorrupção na Noruega estão investigando o ex-primeiro-ministro Tuborg Hengduang. É como em 96. Lá na Noruega eles estão. É um 96, o primeiro ex-primeiro-ministro de 96, por suposta corrupção, mas também porque está ligado aos arquivos AMES. Ele apresentou Epstein para Hoff. Ou seja, aí está a conexão. Rosa apresenta a Roth, que é o ministro das Relações Exteriores. Aí vão se formando as ligações, vão surgindo os assuntos, se hoje eu aprofundo. O mais interessante agora é o caso de Maxwell, na segunda-feira. A audiência é sobre a única pessoa viva ligada a Epstein da rede de Epstein. Digamos que ela saiba e que tenha todas as informações completas. Então, essa mulher pode ser a chave para muitas coisas. Tomara que estejam cuidando dela, porque é um caso muito sério. Agora, será que ela quer falar? Porque, olha, se ela ficar calada, daqui a pouco recebe um perdão presidencial do Trump e pronto, tudo resolvido. Então, também, quem sabe se ela vai ter coragem de falar, ou seja, o que iria motivá-la a falar? Ela está na cadeia. Pronto. Então, facilmente podem dizer para ela, olha, vamos facilitar sua vida, você vai se dar muito bem na cadeia, vai ficar lá tranquila, mas é só você não falar nada. Tiram ela de lá de uma vez e... Prometem tirá-la em algum momento, né? Então, é difícil que ela fale sinceramente. Não este, mas enfim, segunda-feira não, e depois no dia 26 deste mês... Dia 26 é a vez dos Clinton. Que bom, aliás, Hillary Clinton, que acho que você comentou isso, disse, então que transmitam na TV... Sim, ela está pedindo para transmitir na TV, exatamente, sim. Que não passe despercebido o que estava acontecendo lá no Japão. O Japão é o quarto ou quinto país com mais neve do mundo, ou seja, onde mais cai neve no mundo. Assim, é um país onde cai muita neve e todos os anos nos presenteiam com imagens impressionantes, onde são feitos esses corredores de neve. Sim, mas desta vez, se já é extraordinário normalmente o que acontece nesse sentido, desta vez saiu completamente da normalidade. As fortes nevascas no Japão deixaram, vejam só,
nada menos que 35 pessoas sem vida e já perto de 400 feridos, pois tem sido uma situação tremenda. Bom, o governo do Japão publicou imagens mostrando que eles vão até as montanhas, onde moram muitas pessoas idosas. Sim, e eles iam, e você via a imagem e via só neve, e eles iam com um mapa e diziam, aqui tem uma casa, a casa estava embaixo. Não. Não, como as pessoas contam. O Poli não conta como agentes de tipo trânsito, eles apareciam, e depois eles tiram vão cavando e chegam numa janela, batem e perguntam, está tudo bem, ok? E aí vão embora e vão para outro, e vão olhando. Vão checando? Vão checando se estão vivos. Ai, que loucura. Ou seja... É literalmente debaixo da neve, como você disse, e bom, confiram. Ou seja, a imagem que está aqui, as pessoas que estão ali no telhado, vejam o tamanho das pessoas, vejam onde está a neve. Ou seja, vamos lá, obviamente a neve vai caindo por partes, não é o telhado que está caindo. Mas você diz, é impressionante como está mais ou menos na altura do ombro, né, a neve que está no telhado. Sim. Sim, normalmente isso caiu em 1 ou 2 dias, né? Então, bom, as autoridades japonesas já confirmaram pelo menos 35 pessoas. Isso a gente teria que atualizar talvez amanhã, porque essa é a atualização que eles divulgaram na quarta-feira. E eu não consegui atualizar hoje, mas amanhã a gente atualiza de novo. Mas ontem não, a gente não conseguiu comentar, né? E isso é muito surpreendente, sinceramente, muito impressionante. E eu sinto que quando você vai juntando todas essas notícias do que acontece no Marrocos, do que acontece no Japão, você vai vendo que os padrões do clima estão muito intensos. Sim, neste fim de semana nos Estados Unidos há chance do vórtice polar se romper. Depois, se forem se unindo ali... E bom, eu não vou ficar detalhando se vem a lista e todas as áreas afetadas. Isso é só um comentário, não é um canal sobre o Japão, só achei esse ponto interessante e quis compartilhar. Se obviamente há um alerta por risco de avalanches, vão acontecer avalanches, com certeza as medidas já estão sendo tomadas. Também são esperadas inundações sem chuva, mas sim pelo derretimento, pois é tanta neve que vão acontecer inundações. Como tem acontecido na Sibéria nos últimos 3, 4 anos, basicamente nos últimos 3, 4 anos, já virou algo até comum. Eles já sabem que vai haver inundações na Sibéria, porque derrete muito rápido, ou seja, antes o processo de derretimento do inverno para a primavera era um processo que levava semanas e semanas. A água era absorvida pela terra e sumia. Agora é muito brusco, ou seja, começa o calor, derrete tudo tão rápido que inunda e a terra não consegue absorver tanta água. Então começa a subir o nível da água, mas é muito estranho porque você pensa, não está chovendo, mas o nível da água está subindo. E além disso é água gelada, não é só isso. Então, bom, são coisas às quais vamos nos adaptando. Um grande abraço para Carran, por sinal... Saúde, irmão. Alguém diz, saúde, irmão, com muita gratidão e manda um abraço para você também. A questão é que a pessoa mais distante de hoje está em Alicante, Espanha. Até agora, ninguém mais distante apareceu. Mas também manda um abraço para Oscar lá na Nicarágua, um abraço para Isaí Barra. Como você tem estado? Você está no Oregon? Então, pois bem, a toda a comunidade que está nos assistindo em diferentes partes do mundo, muito obrigado. E o robô que eu vou fazer, né? Eles têm tantos robôs que acho que vão ter que criar robôs desse tipo. Sim, robôs assim, muito bom. Desculpa, sim, tem. Você lembra que eu apresentei um? Tem um pequenininho que te incomoda? Sim, mas isso é outra dimensão. Coitado do robô, vai desistir só por ver neve? Sim, eles precisam de algo grande, diz Fred. Aqui em Utah não caiu nenhuma neve e isso é preocupante, já que a neve é o que abastece o estado com água, diz Fred. Ufa! Ei, saúde, Fred! Aliás, já que estamos falando dos Estados Unidos e das super nevascas que não caíram em Utah, no Mississippi ainda existem áreas onde a luz não voltou, já estão há 2 semanas sem eletricidade. Mais ou menos 25 mil pessoas continuam sem energia por causa das nevascas que aconteceram há 2 semanas. Você lembra qual era esse? Como se chama Dakota do Norte? Deixa eu ver se lembro quem mais era. Bom, Mississippi. Na verdade, aqui está a lista. O que você está comentando assim, vendo ao vivo. Essas são, digamos, as áreas com apagões. Neste momento não são apagões muito grandes, mas chama a atenção que o primeiro lugar é Mississippi. O que você disse? Agora é Mississippi? Mississippi, ok. Bom,
Continua aí, veja, você dizia 25 mil pessoas. 25 mil pessoas, bom, clientes sim, ou seja, são 19 mil. Ou seja, não resolveram ainda, continuam lá, a maioria ainda está lá, não é desse 1.400.000 que tem nesse estado, mas sim 19 mil que estão sem luz. Não, por enquanto digo que não são. Também não são tantos assim, mas chamam a atenção. Depois de tantas semanas, já 2 semanas você disse, não é? 2 semanas sem eletricidade. E, por exemplo, as famílias que têm algum gerador precisam gastar aproximadamente $400 para mantê-lo ligado. Algumas horas para fazer as coisas básicas. E é algo bastante caro. Imagina $400 por dia e além disso continua frio. Então ainda está frio. Está bom? Abraço para a Espanha, Fernando. Veja, acho que quem está mais longe agora é o pessoal da Espanha, não é? E aí chega a Márcia Alexander e já ganha de todo mundo, porque está em Taiwan, mas ainda não chegou, né? Então o Edgar diz, saudações de Marte. Não, então o Edgar já ganhou. Já ganhou. Já ganhou o Edgar. O Edgar está nos assistindo de Marte. Então, bem, esse já é. Não acho que daqui a pouco não chegue alguém da nuvem de Oort, não, sim. Soa bem, mal isso da nuvem de Oort? Soa com duplo sentido, na verdade, mas enfim, é assim que se chama, né? O que posso fazer? Saudações para Jalala, como você está, Jalala? Saudações, Jalala. Obrigada por isso. Eu merecia que isso chegasse para mim. Para quem? Chegou para Ricardo Rodrigues. Muito bom. E para Ricardo Rodrigues, o Ricardo Rodrigues. Aqui está o microfone. Em breve teremos 2, estamos economizando para isso. Só não queremos qualquer microfone. Então queremos um microfone que dure. E bom, não queremos um, queremos 2. Porque esse aqui já vai se aposentar, já vamos sortear ele, tem que sortear esse, e assim já conseguimos dinheiro para os 2 microfones, né? Ah, bem, não é uma má ideia. Não é má ideia, veja. Ele diz, Cecília, como tem estado? Saudações, falam do colapso de Cuba, mas os aéreos estão iguais. Diz, Cecília. Não estou bem, Cecília Bueno. Também não é assim, há níveis, mas também não é desse jeito, digo. Mas sim, há problemas, ou seja, não. O que a Cecília quer dizer é que há problemas, ou seja, sim. Claro, como todos os países. Tem razão, não, mas não como todos os países, ou seja, há problemas. Muito graves nos Estados Unidos, em questões de apagões, em questões de crise econômica, ou seja, existe uma situação evidentemente não comparável, obviamente, com Cuba, de forma alguma, mas digamos que cada país tem seus desafios. Agora, os desafios dos Estados Unidos são a polarização. Não é tanto a questão econômica, mas sim a polarização. Sim, há problemas de inflação, sim, mas não é um problema realmente grave. Na verdade, o que se observa tem sido preocupante em relação à questão econômica, mas não é uma crise, ou seja, até agora não há crise. E como eu disse, hoje está tranquilo. Mas nesse sentido, pelo menos nesse ponto, ter uma crise de consciência. Se algo assim não, e sim, há uma crise de polarização, de desunião, de falta de unidade, e é disso que vivem os políticos, certos políticos como Trump. Ou seja, isso lhes dá energia. Basicamente, parecem vampiros de não. E todo dia ele inventa algo, né? Hoje, por exemplo, disse que não se pode ser cristão e democrata, ou seja, ele diz não. Dizia não se pode ter fé de verdade e ser democrata. Bom, gritaram com ele, ou seja, falaram coisas para ele porque tem de tudo. Ou seja, era uma reunião entre religiões, era uma reunião chamada jejum da oração, algo assim. Então, assim, muita gente de diferentes religiões, e possivelmente tem democratas e republicanos, e ele solta esse comentário e possivelmente é confrontado. E ele não gostou e já não soube como, queria meio que sair disso porque É um comentário bastante ruim. Sim, mas enfim, vamos voltar a outros assuntos também, e que não tem gente que se deixa polarizar também, né? Que isso faz parte, mas é, parte do que se vive. Bem, essa explosão aconteceu em Khan Yunis. Segundo o que foi relatado,
aeronaves israelenses teriam atingido uma casa em Khan Yunis, isso é, na parte sul. Lembram? Na parte sul da faixa de Gaza ocorre uma forte explosão. Eles atiram por algum motivo? Vamos esperar mais informações, mas o conflito já está abertamente acontecendo de novo, não sei. O cessar-fogo já era, na verdade tem mais fogo do que cessar, né? Ou seja, realmente o cessar-fogo já nem se vê tanto. Sinceramente, e como isso foi evoluindo nos últimos dias? Não sei, pelo que dizem, ontem a gente comentou sobre isso. Viram pessoas aparentemente armadas e começaram a bombardear certas áreas. Ao mesmo tempo, Rafah já foi aberta? Supostamente já podem sair alguns feridos em direção ao Egito para serem atendidos. Ou pessoas que tenham algum tipo de problema grave. Mas, bom, atenção, porque o que está acontecendo aí também está sendo relatado agora. Uma explosão. Isso é lá naquele, como se chama no Caribe ou onde quer que seja assim. É mais um ataque a uma lancha por parte do governo dos Estados Unidos. Me parece que desta vez é no Pacífico, porque, bom, vocês sabem que esses ataques que vimos no Caribe também acontecem do outro lado, por essa tentativa supostamente de controlar, como se chama, a droga, né? As drogas que entram nos Estados Unidos. Seria bom ver a imagem disso. Essa visão é... E também este é um terremoto que tinha sido reportado em D. E voltamos para a imagem, mas foi reportado um 6.1, na verdade 5.8, e agora vamos falar sobre o terremoto. Melhor usar o Lagon para ver os mapas e ver tudo com mais detalhes, com mais calma. Não, mas tudo bem, já está a imagem, e é a imagem, dizem que é do Pacífico. Pacífico Oriental? Pacífico Oriental. Bom, aí está mais uma dessas lanchas que me surpreende. Primeiramente, que continuem tentando sair dessa maneira, ou seja, talvez pensaram, não, agora já dá para sair de lancha. Pronto, já resolveu porque já levaram o Maduro, né? Ou seja, evidentemente não, né? Seria tipo um porém. É do Pacífico Oriental, não da Venezuela. Não, mas não é uma questão com a Venezuela. É uma questão de... Toda a região, em que, em teoria, bem, a ideia é atacar essas lanchas. Sem realmente tentar chegar à origem, né? Porque, digo, seria muito fácil chegar à origem e dizer, bom, é daqui que sai, é aqui que está o problema. Vamos então às redes financeiras e ver onde está. Porque no final das contas isso é um negócio. E se de repente deixa de ser negócio, então o problema deixa de existir. Mas eles não vão ao ar, onde realmente alimenta esse tipo de operação, né? E bom... De novo, mais uma vez, já nem sei quantos barcos. Não é uma quantidade ridícula? Eu já perdi a conta, sinceramente, de quantos barcos eles têm. Mas enfim, isso também faz parte do que está acontecendo. Aliás, antes de irmos para o assunto do terremoto, dá para ver? Raramente se vê eles, vamos para a imagem, raramente se vê eles. Esse que está de terno nesse carro, a cor é tipo azul, ou seja, é esse mesmo. Abbas Sargashi, lembra do primeiro-ministro? O ministro das Relações Exteriores? Sim, do Irã, né? Vamos ver essa imagem, vamos dar uma olhada por aí. Abbas Sargashi. Aliás, as conversas nucleares entre os Estados Unidos e o Irã vão começar às 10 horas horário local desta manhã. Mas agora é a imagem, não é? Ou seja, estamos vendo o ministro das Relações Exteriores entre altos funcionários. Eles chegarão a Omã esta noite, ou seja, isso é em Omã. Então, sim... É Omã? Sempre fica em Omã? Não falo dessas imagens, são de Omã, ok? Agora? Com razão, eu achei estranho. Olha, primeiro que falta de vergonha, sinceramente, esses personagens, quer dizer, aparecer aí sorrindo e posando, eles têm muita coisa para esconder, tem. Quer dizer, de verdade, o que eles fizeram no país deles era para que estivessem de luto a vida toda, né? Pelo que provocaram. Quer dizer, são dezenas de milhares de... Mas vamos ficar com os números mais contundentes, conservadores. 6 mil pessoas civis que perderam a vida. Porque esses filhos da mãe, vocês sabem quem, ordenaram atacar, eliminar essas pessoas. E bom, eu nem quis comentar mais sobre esse assunto. Mas as imagens que estão aparecendo agora, porque já tem internet, estão saindo mais imagens todos os dias,
mas já é um assunto que não... Quer dizer, tem uns veículos tipo aqueles de tirar neve, sabe? Mas de polícia, não é? Então eles vão nas manifestações e vão atropelando as pessoas, atropelando as pessoas, atropelando as pessoas. Quer dizer, para não gastar balas, né? Quer dizer, aí você fala uma loucura e aparece o personagem. É como dar um sapo assim, sério, como isso é possível, não é? Como é possível que essas pessoas fiquem tão tranquilas, sem vergonha? Tão de boa, tão relaxados, né? É assim que vivem, quer dizer, como dormem. Sério mesmo que é esse nível de zero consciência de psicopatas? Sinceramente, não. Então, aí eles vão para essa negociação, né? Tomara que você não caia nas garras de todo mundo. É muito difícil o que está acontecendo. E bom, você disse que tem algo de bom. As conversas nucleares entre Estados Unidos e Irã vão começar às 10 da manhã. Este será o primeiro encontro entre os dois países depois de 9 meses em 49 meses. Bom, então não sei, mas para mim parece que vão tirar o sorriso desse indivíduo em breve. Eu acho que sim, eu acho que vão tirar. Mas vamos ver o que acontece, vamos ver o que acontece. No final das contas, né, são regimes que são uma loucura, né? E bom, o que mais está acontecendo por aí? Aliás, fique de olho na posição de Omã, Catar, quer dizer, todos esses países, né? Que eu digo também são bem espertos, né? Quer dizer, mas eles têm se envolvido, tipo, na geopolítica de forma muito intensa. Cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E você vê que até parece uma competição para ver qual país está influenciando mais no cenário internacional, e não é pouca coisa. Quer dizer, o que eles influenciam no fim das contas é o que movimenta essa região, aqui. Quer dizer, sim, se a gente tivesse que medir a energia do mundo, né, porque afinal é através do petróleo, ainda na sua maioria não, quer dizer, 20% dessa energia sai daqui, 20%. Então, se de repente essa região OLAP se apaga, quer dizer, a não ser que você seja um país, talvez, que seja autossuficiente, mas seria algo excepcional, mas haveria um colapso muito grande, haveria muitos problemas. Por isso esses países cada vez mais fluem pelo planeta. Não porque, bom, isso é o que mais importa do ponto de vista energético, não do que move o planeta. Então, aí está a questão. Vamos falar sobre o terremoto, que está intenso, mas as imagens não são tão interessantes. Bom, foi registrado um terremoto, não é um terremoto onde como foi? É um terremoto na Indonésia. A região se chama Sul de Java. Que bom que hoje você falou de Java. Aliás, por causa das inundações, sim, bom, é um terremoto forte, é sentido em Java. E também chega até Bali. Por enquanto, tudo bem, pelo menos. Há alguns minutos foram relatados 7 feridos, danos em residências e pequenos tremores secundários. Sim. Dá para ver nas imagens das câmeras de segurança que o movimento é intenso. Vamos ver como está. Acho que é assim que eles têm. 5,8 na escala, 5,8, veja. Aí está, deixa eu ver se coloco aqui. São 40 quilômetros de profundidade, não há alerta de tsunami não, embora tenha sido no mar, mas não há alerta de tsunami. Isso também é importante. Bom, vocês já sabem, né? A região mais sísmica e vulcânica do planeta, que aliás, como você comentou, com inundações impressionantes, muito severas também. Hoje também teve um terremoto na Califórnia, acho que foi de 4 pontos e pouco, nem comentamos. Bom, não comentamos sobre isso. Olha, deve ser esse, imagino, veja, deve ser esse 4,7, veja, 4,7 em frente ao norte da Califórnia, em frente a Eureka, mais ou menos, aqui até Eureka. É mais ou menos uns 100 quilômetros, mais ou menos 150, na verdade, uns 150 quilômetros de distância da costa. 4,7, 10 quilômetros de profundidade. Bem, os sismos que ocorrem nessa região sempre precisam ser analisados. É importante ficar atento. A região mais ativa ultimamente tem sido esta, e a de San Ramon, acho que se chama assim, ou San Ramon, ou Ramon. E aqui a região de San Ramon, aqui ao norte de São Francisco e em frente a São Francisco. Não, se formos rapidamente para essa região de São Francisco, essa área está aqui. Está ótima.
Passei rápido por aí. É essa região muito ativa. Não, isso aqui são apenas os sismos de hoje. É como uma. Todos estão muito concentrados em San Ramon, além de outra área que segue muito ativa há semanas. É uma região chamada Índio. Vamos ver se eu encontro rapidamente essa área. Puxa, não, essa não é. Não consigo ver agora aqui, mas também está muito ativa, né? Quer dizer, no final das contas, em geral, a Califórnia, nem toda a Califórnia, vocês sabem como é, já sabem como se comporta, né? E a Califórnia está sempre superativa. Enquanto não houver um grande susto, tudo tranquilo, só ficar atento. Vamos para outros assuntos interessantes. Beleza, aí está o alerta, só para lembrar do que falamos no começo, né? Ou seja, esse é o alerta que a embaixada deu lá para o Irã? Sim, esse é o relatório. A Embaixada Virtual do Irã? Exatamente, a embaixada virtual do Irã. Pois é, ela pede urgentemente que os cidadãos americanos prestem atenção. Acho que outros países também fazem isso, como de costume. Já faz várias semanas que outros países vêm retirando seu pessoal. A própria Rússia também tem retirado familiares e pessoas não essenciais, o mesmo, os americanos também têm sido muito ativos nesse sentido, não é? E bom, pois é, assim está, né? Assim está a situação, vamos continuar acompanhando isso mais adiante. Por sinal, hoje começaram as Olimpíadas, né? Hoje começaram as Olimpíadas de Inverno lá na Itália. Não sei se alguém está acompanhando, mas vamos para um caso super estranho, né? Vamos para um caso muito, muito esquisito. Isso então chamou a atenção, porque de repente os atletas não fazem suas artimanhas legais, por assim dizer, né? Ou de repente, olha, usam certo tipo de traje que para... Ah, acordo de natação. Lembra? E aí de repente se veem que o ganho é demais, acabam proibindo, né? Mas o caso que a Astrid vai contar para vocês, o que chamam de Penis Gate, o Penis, Com orgulho? o GAT, chamou muita atenção. Exatamente. Existe uma agência que basicamente se dedica a verificar se os atletas não estão trapaceando e, bom, cada vez aumenta o nível de criatividade para trapacear. A AMA, como é chamada, é uma agência mundial antidoping. Atualmente, ela tem uma tarefa bastante complicada e precisa garantir que os atletas, para começar, não consumam substâncias ilícitas, que lhes deem melhor desempenho na hora das Olimpíadas. Mas este... Como se chama? Que não façam o PIN. O PIN? O PIN, então, bom, por causa das Olimpíadas, obviamente. Mas agora elas enfrentaram outra coisa que os esquiadores masculinos, esse esporte em que saltam com os esquis e vence quem alcançar a maior distância. Eles ficam quase voando, aham. Imagina que é como um esquilo voador e eles vão com os esquis. De certa forma, para dar mais dinamismo e chegar mais longe, né? Bom, acontece que eles têm injetado ácido hialurônico no pênis, que eu acho que coloquei no pênis, para voar mais longe na vista. Digamos que isso dá a eles certa sustentação no ar, funciona como uma vela, como a vela de um barco. E então eles têm se injetado para que fique maior e assim funcione como uma vela. E isso dá a eles vários metros a mais, até 6 metros a mais na distância. Ou seja, é bastante, não são só centímetros. Não é que isso vai medir 6 metros, mas sim que vai dar 6 metros extras na distância que eles querem alcançar. Isso já começou a ser noticiado no The Guardian, também em um meio de comunicação alemão chamado Bild, onde dizem que isso será a partir de 2025. Isso começou a ser observado em esquiadores noruegueses, que, aliás, são os que mais ganham medalhas nas Olimpíadas de Inverno. E já descobriram a trapaça deles? Qual era? Sim, bom, o que eles faziam era se ajustar de certa maneira o nep para que, digamos, fizesse o efeito de vela. De que desse o impulso? Que o empurre para que entre o ar e o empurre ainda mais para lá. Do ponto de vista da física, faz sentido sim, ou seja, tem uma boa lógica. Então tem gente que foi além. Eles colocam algo ali, mas por dentro se injetam. Se injetam. Tem sido ácido hialurônico, porque é ácido hialurônico, depois o corpo absorve. As mulheres usam... Bom, as pessoas usam muito no rosto, por exemplo... Para parecer mais jovem.
Sim, para parecer mais jovem. Então, bom, alguns desses isso vai ser verificado para saber quem está fazendo isso ou não. É feito um estudo com uma máquina 3D que verifica todo o equipamento deles, verifica tudo. Que não tragam coisas no uniforme que possam ajudar e talvez assim possam saber se alguém se injetou. Se percebem que este aqui está meio... Está meio estranho o seu tapa assim? Este aqui está meio curioso, então vocês puderam. Doloroso? Sim, bom. Contanto que seja para ganhar, quer dizer qualquer coisa que te dê um pouquinho a mais para ganhar. Sim, sim, é isso. Se chamam scanners 3D e são obrigatórios. Todos têm que fazer. Bom, coisas estranhas, né? Não vimos a inauguração, vejam só, mas daqui a pouco a gente vê o resumo, não vimos a inauguração, não sei se alguém aqui viu. Seja claro. Estamos perguntando aqui na comunidade, aliás, para quem está chegando agora, que nos diga de onde vocês estão, em que estado, em que cidade, etc. Esse seria o exercício. A gente fazia isso antes, todos os amigos. Então precisamos fazer isso, mesmo que às vezes. Saudações, esta é a Tapatia. Muito boa noite. E hoje sim, quem descobriu isso, né? Como descobriram? Essa é a pergunta. Como perceberam isso? Essa é a verdadeira pergunta que deveria ser feita. Agora, os principais suspeitos são os times da Noruega e Alemanha. O boato já se espalhou e muitos devem estar fazendo o mesmo, então devem ficar iguais para terem as mesmas condições. É amanhã, não sei. Bom, amanhã é a inauguração, mas para a Itália, agora... Bom, agora mesmo acabei de ver uma notícia de que já acenderam a pira olímpica, ou seja, agora, já na Itália. Que inauguração boa. Não me importo, digo a bisavó. Qual é a inauguração, não? Não, qual é? Deixa eu ver se já é, porque acho que já foi, né? Bom, vamos ver. Enquanto isso, vamos para outros assuntos importantes. Bom, então tem uma notícia estranha de hoje. Aparecem 3 objetos. Uma espécie, não sabem se era bem um tipo de drone ou o que seja. Mas realmente chamou a atenção esses orbes, esses objetos, principalmente porque não faziam barulho e pela velocidade é bem impressionante. Isso faz parte de um vídeo militar que tem sido compartilhado e que afirmam que teria sido gravado por militares. Supostamente, objetos que apareceram no Golfo Pérsico e que foram captados por um drone MQ-9, e agora, pois há mais dados, mais detalhes do que comentamos nos últimos dias. Isso foi como na semana passada, quando saiu esse primeiro vídeo. O Departamento de Guerra, anteriormente Departamento de Defesa, também publicou que em 23 de agosto de 2012 teria ocorrido essa situação. Esse encontro, esse objeto que teria sido gravado, e isso vai fazer parte das divulgações que vão acontecer no Congresso dos Estados Unidos. Segundo o que foi relatado, teria acontecido no dia 3 de agosto. As 3 luzes mostravam uma formação em que, de repente, se moviam de um lado, se moviam para o outro. Elas iam e depois voltavam a se posicionar, sempre 3, como um triângulo. Pelo que se sabe, os objetos mantinham uma formação triangular quase perfeita o tempo todo e, de repente, se moviam para distâncias, pois basicamente estavam equidistantes. Os pesquisadores, como o próprio jornalista George Knapp dos Estados Unidos, João McCorwell e outros, afirmam que este vídeo vai ser parte de um dos vários que serão apresentados no Congresso dos Estados Unidos nos próximos meses. Afirmam que isso não é um objeto, mas sim 3 objetos que se movem em coordenação e que, segundo dizem, demonstram inteligência ao se moverem. Seriam objetos anômalos ou fenômenos anômalos não identificados, por isso agora os chamam de WAVs, porque os consideram fenômenos. Mas, segundo Cornwell e o próprio Knapp, o vídeo faz parte de uma das desclassificações que serão feitas em breve, na qual eles insistem que não é um fenômeno meteorológico, que não é um tipo de animal, que não é nenhum fenômeno natural. Simplesmente eles insistem que é um fenômeno inteligente, de alguém
mas não sabemos de quem, e isso já faz tempo. Também chamar a atenção, porque em 2 de julho, vocês vão se lembrar. Bom, digo sim, havia drones, né? Mas não. Não. Como agora não, então, continuam chamando a atenção, continuam aparecendo cada vez mais esse tipo de objeto. Aliás, há audiências que estão sendo aguardadas para os próximos dias. Não audiências, mas vazamentos ou informações dos vazamentos que já foram feitos anteriormente. E que talvez, eu imagino que também vão querer usar isso como um clássico distraidor. Agora, com tantos assuntos, não estou me referindo a esse caso especificamente. Então, olha, a gente analisa, vê se é interessante, mas não podemos deixar de falar de outros assuntos, né? Evidentemente é só levar como é, né? Se a informação for boa, a gente comenta, se não, não. Aliás, mudando de assunto, Polônia e Ucrânia deram as mãos em um tema que é fundamental para a estratégia de defesa ucraniana. Não só agora, mas também para o futuro. Estão se formando cada vez mais laços entre alguns países. Entre eles, a Polônia chama muita atenção para fazer negócios no setor de armas. No final das contas, isso está se tornando uma oportunidade. Ontem comentamos sobre uma empresa que já vai abrir capital em Wall Street. Sim, como uma empresa de drones de tecnologia, mas drones militares que funcionam em enxame com inteligência artificial. Desta vez, outro anúncio que é feito e que também chama a atenção, que é o que estamos vendo agora, está nessa saudação que ele faz. Polônia e Ucrânia selaram uma aliança que vai dar uma certa garantia de segurança futura para a Ucrânia. Eles vão se unir para produzir conjuntamente armas e material de defesa, tanto do setor privado quanto do público, por assim dizer. Não vão fabricar munições, vão fabricar equipamentos militares e sistemas modernos de combate, aproveitando as plantas industriais que ambos os países têm, mas também aproveitando a experiência que a Ucrânia traz agora, que é inestimável para uma guerra. Sim, o foco principal será a produção de drones, principal força da Ucrânia, junto aos sistemas não tripulados. Por exemplo, as lanchas drones que eles usam têm sido um fenômeno e realmente impressionam. Elas conseguiram basicamente afastar todos os navios russos do Mar Negro, adaptadas especificamente para a guerra moderna. Que bom, a Ucrânia está enfrentando isso desde 2022, mas na verdade desde 2014, né? E bom, Kiev traz experiência real de combate, enquanto Varsóvia contribui com sua capacidade industrial, logística e inovação tecnológica. Então é assim que está a situação, né? Enorme. Aliás, mando um abraço para Walter, um abraço meu, o mesmo lugar de sempre, de Carmen Campeche. De acordo com algumas páginas, até 2030 já não existirão, já não existiremos. Nem Tabasco, nem minha família e eu também, por causa da água, né? Ou seja, porque o nível vai subir ou algo assim. Pois é, será o Walter tanto assim? Sim, como você tem estado, Walter? Saúde para você, para sua família. Imagina, não seria muito forte esse 67. Como você tem estado? 67 também? Saudações, o que você acha, Walter? Aliás, o que está acontecendo em Campeche contra os deputados? Até aí não tem uma confusão, uma loucura ali entre o governo estadual e os deputados? E quanta coisa assim está muito complicado. Vamos ver se conversamos sobre isso amanhã com Gerês ao vivo, hein? Saudações, como você tem estado, Papita? Diz a Papita dos oficiais. Curioso como esses absurdos surgem quando o clima social está tenso. Isso me faz lembrar a política do México na época do presidente Carlos Salinas de Gortari. Diz, olha, aí está, bom, é só um comentário, né? Como o chupa-cabras aparece? O chupa-cabra não aparece. Como você tem estado, Carlos Martins também? Saudações, diz Benedicto. Drones e armamentos tecnológicos atuais, afirma Benedicto. Benito, como tem estado? Tudo bem? Saudações para Las Vegas, Nevada. Lourdes, como está? Muito bem. Vamos então para outros assuntos também importantes. Temos mais imagens. Sim. Temos imagens agora mesmo de Cuba. Bom, 2 imagens bastante interessantes. Já estão acontecendo os famosos panelaços neste momento em Havana. Vamos ver isso é isso. Hoje, vários cidadãos cubanos estavam colocando bandeiras dos Estados Unidos nos principais bairros de Havana. Sim, já vi. Isso está no Cubané, de acordo com o que publica o Cubané Notícias. Aqui está outra bandeira, por aí. Sim, é a mesma. É a mesma.
Embora seja bom, pois evidentemente chama a atenção, não é tão estranho, evidentemente, ver algo assim neste momento. E vamos ver se é isso. Vamos ouvir. Bom, faz parte dos panelaços, né? Faz parte dos panelaços, sim, está forte. E, bom, também tem uma questão que chama a atenção nesse momento, né? Uma questão que dizem, né? E isso teria que ver se pode ser confirmado, mas está sendo afirmado neste momento que familiares de Diosdado Cabello estão saindo da Venezuela. Um assunto que também não me surpreende tanto, porque, não, já dá para ver que tem algo aí. Quando prenderam aquele, como é que chama, sabe? Que sim, sim, não, que sim, sim, que se não prenderam, bom, acabou que sim, prenderam ele e que ele está naquela, como é que chamam essa prisão? O helicoide, supostamente, né, supostamente ele está lá. A questão é que agora mesmo, familiares diretos de Diosdado Cabello teriam abandonado a Venezuela de forma precipitada nas últimas horas, com destino ao Panamá. Esse movimento é após... Alguns acreditam, né, a pressão que se sentiu com a prisão de Alex Saab. No final das contas, ele já faz um tempo que está dormindo, supostamente em uma embaixada, então ele tem medo de que possam prendê-lo, evidentemente. Exatamente. E também digo, já que estamos falando sobre a Venezuela, hoje foi acelerada essa anistia que havia sido anunciada há alguns dias. A Venezuela já deu sinal verde ao projeto de lei para libertar os presos políticos. Vai vir muita informação depois, quando eles estiverem livres e tranquilos. Os prisioneiros vão contar todas as suas histórias. Tudo o que viveram lá dentro é impressionante. Este é o momento, não é o momento em que a Assembleia Nacional Chavista fazia esse movimento. Não vamos ouvir essa parte. Honoráveis deputadas e os honoráveis. Ele é o irmão dele, sim, ele é. Por sinal... de aprovar em primeira discussão o projeto de lei de anistia para a convivência democrática na República Bolivariana da Venezuela, de acordo com o previsto no artigo 104 do Regimento Interno e de debates da Assembleia Nacional. Por favor, manifestem-se com o sinal de costume, em nome de Deus, aprovado por unanimidade. Bom, então aí já se aprovava a anistia, e é evidentemente um tema histórico importante para todas as famílias. Hoje compartilhamos uma imagem de como libertam os presos políticos, libertam eles como se fossem sequestradores. Bem, pode ser que sejam mesmo, não é? Mas você diz, dizia o comentário, levaram eles como um sequestro e devolvem eles como um sequestro. Chega uma caminhonete assim, branca, sem nada, com os vidros escuros, abrem a porta, tiram ele e pum, vão embora. Assim, essa foi a forma de um governo entregar, de liberar um preso político, você diz de verdade, de loucura, né? E como funciona esse tipo de coisa? Mas olha, pegam pelas famílias, obviamente bem contentes, já que liberaram ele ali. Alguns que tinham 4 anos, ou seja, gente que estava há muito tempo, ou seja, que não tem. Ah, bom, desde que Maria Corina foi embora, desde que ela saiu para o mundo, né? Que tem muito mais tempo. Sim. Sim, pois é, assim estão as coisas por lá. Vamos aos comentários. Como vocês têm passado? Como vocês estão? Muito obrigado por nos acompanhar. Saudações para toda a comunidade. Diz Tapatia. Pepe, você viu que o prefeito de Tequila, Jalisco, que é do Morena, foi acusado de extorsão? Sim, sim, ele foi detido, não foi? Incrível. Incrível, sim, 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 ele foi detido, não foi? Já esse sim, sim, olha só, hein? Pois não importa de qual partido seja que seja detido, né? Se é do Morena, se é do PRI, se é do PAN. Se fazem algo errado, estão extorquindo as pessoas, inclusive os próprios cidadãos, veja só. Ou seja, você tem que se cuidar dos bandidos e também dos políticos. Imagina só. Quer dizer, sim, é uma loucura. Saudações, obrigado, Tapatia. Sim, tenho estado demais. Vocês também viram essa imagem do presidente da Suprema Corte, que 2 ali, como se fossem assistentes, estavam lustrando os sapatos dele. Você fala disso? Ele perdeu a humildade que sempre gostava de mostrar? Sim, que supostamente tem muita humildade. Não, olha só com aquelas caminhonetes de luxo, com esse negócio de limpe meus sapatos. Ei, você não pode se abaixar e limpar seus próprios sapatos? Ou deixe para depois ou vá a um engraxate.
Os engraxates trabalham para isso. Você vai no engraxate e até tira foto. Olha, foi lá com o engraxate para limpar, mas não faz direito, faz de qualquer jeito, só para aparecer. Diz Verderi. Saudações, querido. Agora sim ficou interessante o apocalipse cripto, hahaha. A prata e o ouro tão manipulados quanto as criptos. Os mercados estão incríveis nesses dias. E olha, veja o que eu percebo aqui com essa questão do Bitcoin, porque isso vai além. Ou seja, o limite para mim de até onde poderia cair, porque tudo de tempos em tempos tem um ciclo em que o Bitcoin cai. Isso é muito claro. Mas já passou dos limites, porque o limite era esse e já foi superado. Esta é a linha, que é uma linha que se você ultrapassar, você diz já era. Agora sim é uma tendência mais profunda para mim, pelo menos na minha análise, para mim isso já é uma saída mais profunda. E aqui já entra a questão da política, já não é só manipulação e o que você quiser, aqui entra a questão da política. Olha, se você vê como ele superou, vamos ver se ele vai reagir e começar a subir quase rápido, nos próximos dias, rápido. Quero dizer, 1 ou 2 semanas. Então talvez possam respirar tranquilos, mas me preocupa que o limite já foi ultrapassado. Essa era a linha vermelha para mim. Se ultrapassada, a queda seria ainda maior. Então eu tenho feito vários relatórios assim, e tinha esse você me comentou, que falava sobre que isso não é só uma queda e manipulação e tudo isso, mas que isso também é uma, vamos dizer, decepção de que vinha nesse tronco como incentivar as criptos e incentivar todo esse assunto. E o que relatam, já fora do que você me conta, o que relatam em vários meios, digamos, especializados no tema cripto, dizem: já faz mais ou menos 6 meses que os fundos de investimento têm vendido, não tudo, mas têm vendido parte do que tem em cripto. Atualmente há desconfiança não tanto sobre cripto, mas sobre como Trump tem conduzido e manipulado as coisas. Então eles têm se desfazido aos poucos. Se tratando do tema cripto, é por isso que o preço não conseguiu subir, chegou a um ponto e não conseguiu mais. Inclusive está caindo cada vez mais, já não está mais vendendo. Sim, também há notícias positivas, né? No tema cripto, as positivas vêm aos poucos e as negativas são um pouco mais fortes. Ou seja, pode ser que sim, talvez. Como aqueles invernos cripto que falam que podem durar meses, né? E que, bom, pode ser que a gente ainda vai ver. E que muitos aproveitam como uma oportunidade de compra também, então, bom, cada um tem que analisar por si mesmo. Olha, diz aqui, a Pepita de Ouro, diz: Guadalajara agora mesmo é o bastião do crime organizado. É incrível e lamentável, principalmente porque é a minha terra. E diz Cristi. Comentário. Minha mãe, que também mora em Guadalajara, recebe ligações de extorsionistas todos os dias. Ela até aprendeu algumas frases em alemão e responde assim. Aí eles desligam, hahaha. Bom, agora tem imagens do pessoal em Tequila comemorando na rua, porque já prenderam o prefeito, né? O prefeito... Lembra que isso aconteceu aqui com esse também? Uma série de situações em São Pedro Garza Garcia que foram alertadas aqui mesmo, em Nuevo León, quero dizer. Ou seja, o Código Magenta foi, acho que o primeiro a divulgar essa informação em que, bom, com esse prefeito que por sinal é muito querido, por sinal esse prefeito que faleceu de câncer, Maurício Fernandes, mas havia pessoas ao redor dele, pessoas próximas que estavam cobrando taxa de proteção. Sim. Como quer dizer, pelo menos era isso que diziam, tipo nas taquerias. Olha, está vindo fulano de tal município aqui e estão vindo cobrar. Quer dizer, um imposto além do imposto, um imposto tipo por segurança, né? E aí, de repente comentavam algo ou denunciavam isso e apareciam mortos. Quer dizer, uma coisa muito preocupante. E depois acalmou. E isso aparentemente parou de acontecer. Aparentemente isso deixou de ser visto. Mas sim, parecia que estava começando a acontecer. Sim, nós percebemos. E sim, recebemos muitas informações de outros estados onde isso está muito fora de controle, muito mesmo. E além disso, muitas vezes quem administra são os municípios. Então, nem é mais como se tentassem disfarçar, mas sim, tipo, né, o município cuida da parte legal. E também já de uma vez... Para não gastar com escritórios extras.
Imagina Pepe Gires, mas diz Pepe. Vou-te mandar um tweet que o presidente postou na corte do acordeão. Diz Gires. O quê? O quê? O que disse? Te mandei um tweet. Ah, estou lendo, já vi. Olha, Aí vai, esse é o Avilar. Ortiz, não é? Esse é aquele de que estão limpando os sapatos dele. estão limpando os sapatos dele, que diz o seguinte. Essa é uma mensagem bem longa, né? Mas vamos ler um pedacinho, diz. Um incidente nesta manhã ficou conhecido com mensagens alheias à realidade. Minha colega, diretora de comunicação social, derramou café com creme e não percebemos que tinha respingado no meu sapato. E quando ela percebeu, tentou resolver a situação. Isso me pegou de surpresa no momento em que agora está sendo divulgado. E Amanda Pérez, agradeço o gesto dela. Assim que percebi, pedi para que ela não continuasse. Mesmo assim, peço desculpas e reitero meu respeito. Bom, esse é o comentário que ela faz, né? É bom ter as duas versões também. Obrigado por compartilhar. Diz Benedicto se por ele mesmo. Vamos ver se por ele mesmo, certo? Pepe aos sapatos, que teria limpado os próprios sapatos. Ou se não caiu nada. Ei, espera, mas eu mesmo limpo. Sobretudo porque pode ser, quer dizer, você é uma figura pública, compadre, então tem que agora sim cuidar desse tipo de coisa, porque no fim das contas são muito importantes. E os vídeos estão aí e não é uma pessoa, são duas pessoas limpando ele e demora um tempo para se limpar. Não é como se talvez acontecesse isso com alguém e dissesse: não se preocupe, X, não acontece nada. Mas não, são duas pessoas e elas estão lá. Eu vejo ele falando, vejo como se fosse normal. Se fosse comigo, eu teria chutado. Ele é tão feliz. É algo que acontece diariamente, é comum. Eles estão felizes em Tequila e usaram o Museu do Tequila como escritório. Que loucura, né? Pequenos reisitos. Assim como pequenos reisitos. Diz Verderi. 30 mil, 40 mil pode ser que chegue sempre, corrige uns 70%, o Bitcoin sempre passa por isso. Dizem que morreu e depois todo mundo quer de novo. Bom ponto. Diz Griselda, só concordo com você. Liberdade para o policial, já, diz. Já lembrei do caso que foi ver a namorada. Saudações para Maria Gonçalves, como você está, Maria Gonçalves? Saudações, muito boa noite. Tudo pode ser dependendo do horário dos apagões. Sobre as bandeiras é que perguntam para alguém se aquilo das bandeiras realmente aconteceu. Bom, é uma bandeira. Diz aí que foram várias bandeiras, mas coloca uma foto, mas sim, aparentemente foram várias. Saudações para Griselda, para Maria Gonzalez, para Tapatea Plus, para Pepita de Ouro Oficial, obviamente para Roble, para Dilson. Jerez está aqui novamente conosco, junto com Daiso. Alguns especialistas afirmam que muitos investidores de Bitcoin estão altamente alavancados e, com o aumento dos custos da dívida, estão fechando posições. Isso ocorre com frequência. Caem e, na verdade, quando caem mais, acabam caindo ainda mais, porque agora há muitos fundos, há muita gente também alavancada, isso também é muito comum. Então, acabam saindo, no fim das contas, ou saem ou são forçados a sair. Colocaram um stop loss e, quando há uma queda forte, muitas vezes o stop não é acionado corretamente. Então existem maneiras de colocar o stop para que o deslizamento não aconteça? Bem, toda a sua conta. Basicamente dizem que isso é ainda mais prejudicial. Alguém que manda limpe meus sapatos para quem se submete. Você consegue imaginar o Trump? Eu o vejo com os líderes europeus dizendo isso. Saudações. 67 saudações muito boas. Diz Maria Gonzalez. Como está? Diz ela. Ela colocou o café, diz Maria Gonzalez. Diz Werder. E na Condesa, na Cidade do México, o cartel de Tepito está ameaçando metralhar os estabelecimentos se não pagarem a conta. Exatamente. A maioria dos negócios da Cidade do México e do Estado do México são extorquidos. Que duro, Werder, que duro, Werder, que duro, Werder. E o Ramon, como ele tem estado? Saudações até o sul do Chile, muito obrigado por nos acompanhar, Luz. Bem, Jafet Chile, acho que sim, está mais longe, em uma dessas. Então, Marcela, acho que você está ainda mais longe, porque, afinal, ainda estamos no mesmo continente. Mas depende de que parte do Chile você está. Veja só a distância daqui até a Espanha, daqui até o Chile. Depende de que parte do Chile, se você está no norte do Chile. Estamos vendo quem é que está mais longe de todos.
Queremos ver quem é o mais distante, o mais próximo. Tem vários aqui que estão aqui em Monterrey. Diz, Luz de Luna, como você tem estado? Saudações, muito bom, Rublo, como vai? Diz Marilena, saudações a todos de Tehuacan, Puebla. Mandei mensagem no começo, estou aqui presente com todos, comunidade, abracinhos, família Quiros, Onofre, saúde, Marilena. Saudações até Puebla. Saudações, diz Ramon Herrera do sul do Chile. Obrigada e saudações a todos vocês. Você está no sul do Chile, lá tem muita água. Saudações para a Luz de Luna, que diz, nunca escrevo, mas assisto vocês todos os dias. Obrigada por comentar. Saudações também para Rublox, como você está? O que diz Torreon, e saudações para Roble também. Maria Gonzalez está aqui, que nos assiste de Hermosillo, a capital de Sonora. Como você está? Saudações também. Saudações para a Armita, que nos assiste de Morelos, México, e também está aqui Walter, que deixou um comentário. Ah, não sei se você leu. Saudações também para Camila Mondaca. Sim, Camila, como você está? Se não me engano, são 7.300 quilômetros, ou seja, ao sul do Chile, aparentemente, e para a Espanha, pelo que sei, são uns 10.000, então eu achava que ia estar. Mas o mapa não é meio enganoso do jeito que aparece. Diz Anaís. Ela diz, os clientes não sabem jogar no show dela e por isso estão pedindo que a audiência seja pública e televisionada, porque ela vai perder tudo, o trono. Sim. Diz exatamente, e por isso está assim. Como são 8.700 quilômetros em linha reta, de Monterrey até a Espanha e lá para o sul do Chile, 7.000 então a Espanha ganha. Jack Draper, como você tem estado? Faz tempo que não te vemos. Espero que esteja bem. Saudações para você e sua família, para Cardan. Saudações para Rublos. Muito boa noite, Maria Gonzalez. Saudações, Griselda Vilches. Como você está, Griselda? Sua Argentina está presente? Saudações para Adilson Bonilla Una. Saudações também. Saudações para Bueno. Aqui sentimos falta do Eliseu, também do Freire, que também nos assiste da Espanha. E aí, saudações para a Espanha. Muito obrigada a Silvia Solis, que diz, embora eu não assista o programa todo, sempre, todos os dias, deixo meu like aqui de Chiapaslândia, fronteira com a Guatemala. Muito bom. Saudações. Que comparecimento dos Clintons. Sim, né? Deve fazer por streaming. Audiência máxima ali, claro. Sim, seria ótimo. E com comentários e dublagens imediatas ao vivo. YouTube, quem quiser comprar o streaming, seria ótimo. Agora me lembrei daqueles do Backdoor. Você se lembra do Backdoor? Eu adoro quando eles fazem como se chama comédia, com nonsense, com coisas sem sentido. De repente, mas ao mesmo tempo tudo é meio sério. Ou você assiste e tudo parece sério, né? Então, por exemplo, é um casal, né? E eles estão conversando. E aí, de repente, o homem fala, né? E diz, olá, bom dia, meu amor, né? Mas isso soa tipo, olá, bom dia, meu amor, assim. Mas ele fala normalmente e pergunta à esposa, o que estão dublando pra você? E ela, claro que não, poxa. E ele? E aí ela começa a falar um palavrão, tipo, sei lá, não falou tipo carambolas ou algo assim, eu encontrei. Mas estava ótimo, já tinha visto, mas estava ótimo, lembrei na hora. Assim, imagina isso traduzido com voz de anime para Bill Clinton e até Hillary, sim. Sim. Imagina toda a plateia com voz de anime, seria incrível. E ela ficou sem notas. Ele diz, vão negociar com os Clinton, ele diz talvez, mas vai ser assim. Na verdade, já está muito evidente, quer dizer, mais exageradamente evidente, que Trump, rapidinho, começou a falar dos Clinton. Gosto muito deles, são pessoas incríveis. Ela é muito inteligente e com ele me dou muito bem. Ele é meu camarada. E perguntam, e por quê? O que é que você gosta nos Clinton? Sabe o que ele diz? Ele diz... É que ele já disse várias vezes, ele falou isso tipo 4 ou 5 vezes, né? Mas perguntaram pra ele imediatamente na entrevista da NBC, perguntaram, e o que é que ele gosta? Vamos ver, não, vamos ver. O que ele diz, que ele sim me entende, diz... Ou seja, tudo é sobre ele, tipo... E temos gostos parecidos para que tudo fique mais claro. Ou seja, mas tipo, é isso. Claro, é que uma loucura é como dizer, tipo, é elogiar alguém porque me elogia, né? Sim. Por que você gosta da sua namorada? Porque ela me acha muito bonito, tipo, não sei, é como você diz. Sim, não faz nenhum sentido. Sempre tudo gira em torno dele.
em torno do círculo. E é isso, João. Pois é, Spam é a emissora que vai transmitir, que transmitiria, e eles realmente transmitem o streaming, mas não cobram nada. E não cobrar é ainda melhor. Sim, claro. Hernandes, a tecnologia afasta quem está ao nosso lado e aproxima quem está longe. Paradoxo. Saudações, diz Maria Gonçalves. Falam que ela sujou os sapatos dele, segundo Maria Gonçalves. É o que ele afirma. Saudações para Benedito. Bem, ela diz, não, já estou grávida, eu não estou grávida. Conversando ali, Olha, saudações, o que mais tem por aí? saudações também para opa, caiu, saudações para Dion, como você está? Saudações, Dion. Informações muito boas que vocês fornecem, praticamente vocês nos conectam com o mundo inteiro. Muito obrigada. Muito obrigado, saudações. Também, saudações, Maria Gonçalves. Saudações, Maria, como você tem estado? Diz Gabriel, abaixo a ditadura. Saudações, Gabriel, como você tem estado? Diz, haha. O que eu gosto no Clinton é que ele realmente fazia bom uso do escritório ou do distrito. Diz, saudações. Acho que ele não fica para dormir. Um abraço, saudações também diz. E aliás, e a Levinsky? Não, ela já fez um podcast e tal, não sei, fez algumas coisas. Quer dizer, ela trabalha com comunicação, quero dizer, sim, tudo sim, é pública, sim. Sim, ela fala que tem sido muito difícil, que o pessoal sempre implica com ela por tudo. No fim eram duas, né? Não era só ela, e ela não era casada, e ela não era a presidente. Sim, não, tipo, quem era o mais responsável e o mais adulto ali era ele, né? Sim. Digo, eram 2 carros, mas sim, evidentemente ela era a estagiária, né? E ele o chefe, tipo, além disso, né? O superchefe não é só um gerente, é o presidente dos Estados Unidos. Exatamente, sim, exatamente, né? E além disso, isso aconteceu numa época muito, tipo, quando tudo isso aconteceu, numa época muito diferente. Na forma como esses casos eram tratados naquela época, basicamente, quase que era como se fizessem promoção, você entende? Ou seja, era muito diferente de como tudo isso é visto hoje em dia. Sim, eu sei que Billy estava com um vestido azul e sapatos vermelhos, como no quadro, certo? Olha, minha opinião sobre os dois é que eles têm um casamento aberto, tipo, eu realmente acredito nisso. Eu acho que Hillary disse, tipo, cara, faça o que quiser, contanto que não volte a, tipo, contanto que não vire promoção. Porque ele sempre estava cercado de garotas bonitas. Sempre. E além disso, ele era muito famoso, era, tipo, muito mulherengo, por assim dizer. Mas no caso dela, foi tipo, enquanto... Se você me der a chance de fazer política, porque eu sinto que ela gosta mais de política do que ele. Sim. Ela também é mais carismática que ele. Ele é mais carismático, sim, mas ela é mais política, né? Tipo, lembra quando ela foi secretária de Estado? Todo mundo evitava ela, tipo... Era terrível. E se fosse para o interesse dela, ela fazia, mas era muito inteligente. Evidentemente não, tipo, sim... Diz Gerardo. O valor dela aumentou de repente, diz Gerardo, que com seu vestido... Saudações? Saudações, boa noite. Este diz, onde está? Não, e agora? Acham que algo acontecerá na segunda? Algo com essa aqui? Mais idiota? Quer dizer, porque eu digo, ele tem a informação, quer dizer sim, quer dizer suponho que é muito difícil. Quem vai protegê-la? Quer dizer... Se supusermos que ela dissesse vai, com o que você negocia para que ela realmente revele toda a informação? Sim. Vai ser muito difícil, diz Gerardo. Vai e faça o que quiser. Só volto para dormir em casa para manter as aparências. Sim, Deus, como muitos casamentos que nem são de fato. E nesse tipo de sim... Mais nesse tipo de mundinho. Que, tipo, precisam ter a imagem de um casal estável, feliz, né? Então, sim, não digo, mas com certeza um monte assim... Sim, com certeza, diz este. Saudações, Cardan, como você está? Já está em si, já está na Flórida, né? Saudações, Cardan, em Miami, diz Norma. Como você tem estado? Muito bom, Francisco Arce. E aí, Adilson, quem mais está aqui? Já falamos com todos, acho que sim. A inauguração. Sim, eu me enganei. É amanhã à tarde, por volta do meio-dia, vamos ver um pouquinho, porque vamos ter que ir. Pois é, você sim? Sim, vai cantar Mariah Carey, Andrea Bocelli, Laura Pausini, Lang Lang, que é um pianista chinês que vai tocar, Cecília Bartoli, que é uma mezzo-soprano italiana, e Gali, um rapper de Milão. Então vai ser bem variado, pelo que parece. Aqui eu tenho as... Deixa eu ver. Diz aqui que vai encerrar.
que vai encerrar. Que encerrará Bad Bunny, diz. Aí realmente não pode a uma na sexta-feira, 18h, se quiserem assistir. Bom, vai estar aqui no YouTube, no Claro Esportes. Sim, eles sempre transmitem todas as Olimpíadas e tem vários canais. Então está ótimo, padre, porque você pode assistir em um canal o esqui, em outro o patinação, em outro não sei o quê. Então, bom, eles vão transmitir toda a inauguração. Diz. Saudações, Dorma, muito bom. Saudações, Santos Chaves, saudações. Muito obrigada. Muito obrigado, saudações, Santos. Como você tem estado? Muito boa noite, diz Patri. Também saudações, diz. Feliz noite, saudações, Patri. Saudações. Muito bom, diz. Mercedes, eu acabei cochilando um pouco, saudações, Mercedes. Não, mas também já está na hora, né? Já, parece que o soninho vai começar, então vamos lá. Vamos, pessoal, para Mercedes dormir. Agradeça que estamos no WhatsApp, no Telegram, notificamos vocês. Transmissões ao vivo, como o Pepe ao Vivo, estão no canal, Facebook e Instagram, todos como o Pepe ao Vivo. Muito bom. E sim, esse Donovan, claro, a partida, tomara que eles façam. Muito claro. Pois é, por isso eu disse patinar. Ei, mas o que mais, o que? Aqui não vai ter dois. Bom, uma mãe e seu filho, que é a primeira vez que isso acontece no México, que vão para o esqui. Donovan e eu não lembro qual é o outro. São tipo 4, sim, 4. 4 atletas do México, não. Sim, 4 atletas do México. Não me lembro, deixa eu ver. Donovan Carrillo vai participar do desfile? Ah, Sarah Schlepper. Não sei qual esporte ela faz, mas está aqui, assim como a outra mexicana que também vai assistir. Não sei. Acho que fala pouco sobre a América Latina. Comentem aí, Brasil. Mas sim. Vai bastante para o Brasil. Brasil sim, porque tem regiões. Bom, eu já vi o uniforme, ele está bem bonito, sim. O uniforme, lembrei que era você quem fazia. Está legal, mas se é Brasil, o que será? Brasileiros vindo para a Noruega? Não sei se brasileiros têm neve. Como é que começa a história? Alguém pode me explicar? Bom, então vamos nessa, né? Amanhã cedo estaremos com as informações, com a transmissão ao vivo. Amanhã também tem conversa com Gerês. Se as coisas não mudarem e tudo se alinhar, senão a gente vê. Que dia, mas enfim, amanhã estaremos aqui com as informações desde cedo. Ok, vocês sabem que estamos aqui comentando sempre que precisarem. 14 atletas tem o triplo que a gente. Olha que doideira, né? Pois bem, vamos lá, fiquem bem. Até amanhã. Interrompemos sua programação habitual. Obrigado por sintonizar a verdade, isto é... Pepe ao vivo. A verdade é intensa, dura, o insólito é real, duro. Aqui nós analisamos enfoque global. Não fique de fora, conecte-se ao canal Pepe ao vivo. Controlando o sinal Pepe e Astrid mandando a real. Jornalismo cru, aqui se respeita. Ativa o alerta, não perca a pista, até a próxima. Sim, senhor, estamos conferindo a presença. Inscreva-se. Pepe ao vivo na casa.